vai ser possível, então, que a gente identifique os conceitos fundamentais, vão ser passados as bases para que vocês possam, posteriormente, acompanhar cursos avançados na área de estruturas, ok? Bom, quais seriam as funções básicas de uma estrutura de aeronave? A primeira delas, obviamente, é transmitir, né, e resistir também aos diferentes tipos de carregamento que atuam numa aeronave. Então, a estrutura tem que ser capaz de suportar todos esses carregamentos, ok? Além disso, ela deve fornecer uma forma aerodinâmica. Aqui, a estrutura pode efetivamente contribuir, ela em si, para a geometria. Por exemplo, no caso de uma fuselagem, né, com revestimento trabalhante, a própria estrutura já serve como uma forma aerodinâmica adequada para a aeronave. Eventualmente, eu posso usar uma estrutura como um suporte para que nela seja fixada painéis que vão definir essa forma, como é o caso de, por exemplo, fuselagens treliçadas, ok? E ela deve acomodar e proteger todas as cargas possíveis, né? Isso inclui os passageiros, todo tipo de carga útil, os próprios sistemas que compõem a aeronave, né? E que têm que ser protegidas de alguma forma das condições ambientais que são encontradas no voo, ok? Bom, na engenharia de estruturas, com o que vai se lidar? Com o que o engenheiro de estruturas trabalha? Basicamente é uma aplicação de estática, né, e de mecânica dos sólidos. São partes, né, de resistência dos materiais que vão permitir, então, ao engenheiro o projeto das estruturas, ok? Lembrando o seguinte, que não é necessária só a resistência. A rigidez tem que ser considerada, obviamente, nos projetos de estrutura. E a vida útil da aeronave também tem que ter um valor suficiente, né? Eu não posso projetar uma aeronave que tem uma vida útil muito diferente dos aviões que estão no mercado na mesma categoria da aeronave que eu estou projetando, ok? Além disso, eu não devo ter falhas durante toda a operação. É inadmissível, né, que num projeto todas as condições não sejam analisadas de modo a evitar as falhas estruturais. E, por último, uma coisa que é extremamente importante, né, quando se projeta a estrutura de uma aeronave. Eu devo manter o mínimo de peso para essa estrutura. Ela deve pesar o mínimo possível. Eu tenho que ter uma estrutura leve, né? No caso, então, dos engenheiros aeronáuticos, se dá muito valor a esse quesito de leveza. Por quê? O peso de uma aeronave ele influi fortemente tanto nos custos operacionais. Se eu tiver uma estrutura extremamente pesada, eu estou abrindo mão de carga útil em função desse peso estrutural. Ao abrir mão de carga útil, eu torno a lucratividade da minha operação muito menor, né? E o próprio desempenho aerodinâmico da aeronave vai ser, de alguma forma, degradado, né? Se eu tenho uma aeronave com um peso maior, distâncias de pouso, distâncias de decolagem, consumo de combustível, tudo isso, né, vai ser função, obviamente, do peso da aeronave, ok? Nesse gráfico a gente quer mostrar o seguinte, que tipicamente, né, os valores que são considerados aceitáveis, né, como a relação entre peso de decolagem e peso estrutural, ok? Eles não podem de forma nenhuma exceder muito 25%. Né? Em aeronaves bastante grandes, é possível que se chegue a valores dessa ordem, né? Aqui a gente está com o peso das aeronaves em libra-força, né? Então aqui seria uma aeronave de porte muito grande, por volta de 400 toneladas, né? Nesse caso, se admite então alguma coisa acima de 25%. Quando a gente pega aeronaves de menor peso, vocês estão vendo que os valores tipicamente devem ficar abaixo de 25%, ok?
isso garante que a minha aeronave teve uma estrutura adequadamente projetada. Bom, a resistência que a minha estrutura deve ter, né, ela é determinada ao se identificar quais são os carregamentos críticos que a aeronave vai sofrer durante toda a sua operação, né? Seja em pouso, seja em decolagem, seja em voo de cruzeiro, seja em manobra, seja em turbulências encontradas na atmosfera. Todas essas cargas críticas, elas têm que ser pesquisadas, né? E a resistência de cada componente vai ser função, então, da determinação dessas cargas, ok? Uma vez que eu tenha fixado os valores críticos, né, em termos de carregamento, cada componente tem que ser verificado de modo a garantir a segurança, então, da operação, ok? Bom, qual que é o problema fundamental de otimização com que lida um engenheiro de estruturas de aeronaves? Não é se buscar um ganho a mais na resistência. O que a gente procura em termos de otimização em estruturas de aeronaves é identificar de que forma eu posso construir uma estrutura fazendo com que ela fique mais leve. Não é interesse que se aumente a resistência. O que eu quero é garantir que, para a resistência exigida, eu obtenha a estrutura mais leve possível. Ok? E lembrar, né, que a resistência não é o único critério que eu devo avaliar num projeto estrutural. Obviamente que quando se fala em estruturas, né, é óbvio que a primeira coisa que se pensa é vamos garantir a resistência. Mas isso, apesar de ser necessário, não é suficiente, ok? Em alguns componentes, o critério de rigidez chega a ser decisivo, né? Para determinadas partes da minha estrutura, se ela não tiver a rigidez suficiente ou necessária, né, para o projeto, eu posso ter problemas de deformação geométrica excessiva que irão, por exemplo, prejudicar a aerodinâmica. Ou mesmo eu posso ter vibrações indesejáveis que vão comprometer a estrutura, ok? Então é preciso que, além do critério de resistência, que é óbvio que tem que ser obedecido, né, eu verifique também critérios como o de rigidez, ok? Bom, mas apesar de estruturalmente esses critérios serem os mais importantes, né, eu tenho que pensar na minha aeronave como um produto a ser colocado no mercado. Isso exige, então, que critérios como custo dos meus componentes, né, a disponibilidade, por exemplo, de material para que eu possa fabricar a minha aeronave, né, processos de fabricação facilitadores da construção, né, tudo isso também tem que ser considerado ao se selecionar o material para a estrutura, ok? Apesar de, do ponto de vista exclusivamente estrutural, a resistência e a rigidez serem os critérios mais importantes, o engenheiro de estruturas não pode abrir mão desses critérios adicionais, ok? Bom, a durabilidade, por exemplo, o que vem a ser a durabilidade de uma estrutura ou de uma aeronave como um todo? É a capacidade que ela vai ter, né, de sofrer, no caso da estrutura, degradações ao longo da vida útil, né? Ela pode ser, por exemplo, comprometida parcialmente por fatores como fadiga dos materiais metálicos, né? Corrosão também, né, uma fonte de danos, de degradação, né, da eficiência da minha estrutura, danos acidentais e danos ambientais, que são das fontes mais variadas, né? E ela tem que ser capaz de reagir, né, a essas condições adversas, mantendo a aeronavegabilidade. Okay? É o que se exige de uma boa estrutura. Bom, para que isso
aconteça, já que é absolutamente impossível evitar fatores como fadiga, corrosão. Se eu tentar evitar todos esses fatores, o que a gente vai perceber é que o peso da aeronave vai ficar proibitivo. Se eu dimensionar mal os meus componentes, né, com relação à possibilidade de fadiga, de corrosão, né, ou mesmo de alguns pequenos danos, né, eu vou acabar tendo uma aeronave extremamente pesada. Então, o que eu tenho que fazer é prever que essas condições, né, possam, de alguma forma, estar sob controle, né? Como que eu faço isso? Com programas de manutenção e de inspeção, né, que sejam economicamente aceitáveis. Eu não posso paralisar a minha estrutura numa aeronave que custa centenas de milhões de dólares, né, para verificações muito frequentes, que exijam grandes desmontagens, e isso é inaceitável. Então, vocês estão vendo o seguinte: há um compromisso muito grande de critérios a serem observados ao se projetar a estrutura de uma aeronave, ok? Se a gente observar esses gráficos, a gente vai notar que existe uma tendência bastante forte de modificação dos materiais construtivos para aeronaves de grande porte. Então, se a gente observar um avião de grande porte da década de 70, um Boeing 747, né? Ele praticamente não fazia utilização de materiais compósitos. Os compósitos representavam cerca de 1% do peso vazio da aeronave, do peso estrutural. O alumínio era o grande material de escolha. Então, 81% do peso de um 747 se concentrava em alumínio, né? O aço, 13%, principalmente trem de pouso, que é um componente que tem um peso grande, né? Titânio, 4%, e outros materiais, cerca de 1%. Okay? Se a gente olhar 25 anos depois, o Boeing 777, né, a gente vai ver o seguinte, que a participação do alumínio já havia decrescido, né, cerca de 11%. E o grande ganho foi exatamente na área de compósitos. Okay? O titânio manteve uma participação um pouco maior, de 4% para 7%, e, curiosamente, o aço teve uma redução pequena, continuou na faixa de 13%, passou para 11%. Okay? Se a gente pegar o 787, o último projeto de grande porte da Boeing, a gente vai observar uma mudança radical, né, nessa distribuição de peso em função dos materiais. Os compósitos, que representavam cerca de 1%, né, no 747 da década de 70, no avião de 2011, né, ele já representa 50% do peso estrutural, né? O alumínio teve uma queda fortíssima, passando de 81% para somente 20%. O titânio ainda teve uma participação majorada de 7% para 15%. E o aço se manteve em 10%. Outros materiais, 5%. É interessante, então, notar essa tendência de projeto, né? Observando, por exemplo, que no caso do aço, o valor, né, tende a se manter nessa faixa aí, próxima aos 10%. Alguns componentes, como trens de pouso, vão continuar exigindo a utilização do aço. Algumas fixações importantes, né, também vão continuar exigindo a presença do aço. Obviamente, os motores também têm vários componentes, né, que vão continuar sendo fabricados em aço. A grande novidade, então, são os compósitos, né? O titânio parece que chegou também próximo ao limite, né, de utilização, em função do custo alto, e a tendência, então, ou que se mantenha, né, pelo menos esses 50% em compósitos, ou, eventualmente, até
avançar um pouco mais, ok? Hoje em dia existem pesquisas também visando a melhora de algumas ligas de alumínio, né? Mas ainda sem nenhum projeto de grande porte que tenha valores já fixados para essa possível nova tendência, ok? Bom, nesse quadro a gente está tentando mostrar, né, como que se define que material a ser utilizado. Eu tenho uma gama muito extensa aqui, né? Então, se vocês observarem, eu comecei com um material composto natural, vamos chamar assim, madeira, né? E indo até o titânio, ok? Bom, o que eu quero mostrar nessa figura? Primeiro, o seguinte, quando eu penso em resistência, sem relativizá-la com a densidade, esse dado tem pouca importância para mim como critério de escolha para utilização numa aeronave, ok? Se eu pegar a resistência à tração, por exemplo, né, limite, né, a gente vai ver aqui que, por exemplo, o alumínio tem uma tensão limite, né, de 160 megapascal, se for um alumínio do grupo 5, um 50-52, chamado às vezes de alumínio naval, né? Se eu comparar, por exemplo, com aço, né, o aço tem uma resistência muito maior, uma resistência limite muito maior do que eu teria para o caso das ligas de alumínio. Mas se eu observar qual é a densidade do aço, 7.800 quilos por metro cúbico, né, e comparar com a do alumínio, 2.700 metros cúbicos, eu vejo o seguinte, enquanto eu tenho um ganho significativo de resistência, o que eu tenho de acréscimo de peso na minha peça em função da densidade é muito maior. A maneira que a gente normalmente utiliza, né, para definir um critério de seleção do material, do ponto de vista de rigidez, é pensar em rigidez específica. O que vem a ser, resistência específica. O que vem a ser uma resistência específica? É simplesmente uma relação entre a resistência do material dividido pela densidade do material, né? Se vocês observarem também, eu tenho aqui um tal Y e um tal U. O tal Y indica uma condição em que eu vou utilizar o meu material até o limite elástico dele, ok? No caso dos materiais compostos, incluindo inclusive a madeira, né, que é um componente de material composto natural, né, a gente não tem nenhuma plasticidade no material, ok? A ruptura se dá ainda na região linear da curva tensão-deformação. Por isso, o tau Y, né, não é mostrado para materiais compostos, né? E aí a gente mostra, então, a tensão última, a tensão final de ruptura, ok? Bom, se eu agora, pegando a tensão final de ruptura, comparar os materiais, eu vou ter algumas surpresas interessantes, né? Por exemplo, a madeira, o spruce, né, a relação entre a tensão última dele e a densidade é da ordem de 0,166, ok? Se olhar o frejó, que é uma madeira nacional, 0,180. Vocês estão vendo o seguinte, que ela é comparável ou até superior a alguns materiais que são realmente materiais de grande importância na indústria dos grandes aviões, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma liga tipicamente aeronáutica, uma liga 20-24, na condição T3, né, eu vou ter uma razão, né, entre tensão última e densidade de 0,152. Se eu observasse só a tensão de tração,
o frejó, por exemplo, que é uma madeira, permitiria, né, uma estrutura mais leve do que se eu utilizasse alumínio. Ok? Bom, aqui a gente tem que fazer uma outra observação. Esses dados não levam em consideração qual é a máxima resistência, né, do material que eu preciso no meu projeto. Isso significa dizer o seguinte: se eu fizer uma pequena aeronave em madeira, com certeza o uso de madeira ou materiais compostos artificiais, sintéticos, né, com certeza eles são muito competitivos com relação a, por exemplo, alumínio. Por outro lado, se eu fizer uma análise do que eu necessito de tensão, né, para que acomode cargas, né, cargas críticas em perfis. Vamos imaginar que eu esteja selecionando um material para longarina, ok? Eu tenho uma limitação da altura da minha viga, né? A minha viga tem que estar contida no perfil, ok? Isso então define a inércia da minha seção. Se por acaso agora eu coloco as cargas requeridas por uma grande aeronave, eu vou ver que não há como fabricar uma longarina de um avião de grande porte utilizando, por exemplo, madeira. Okay? Isso não porque a relação resistência-peso, ou densidade no caso, seja desfavorável, mas porque eu preciso de um alto valor de resistência admissível para o meu material. Okay? Aí, com certeza, eu vou ter que partir, né, para uma construção, por exemplo, em alumínio. Okay? Bom, além disso, eu disse que o critério de rigidez também é um critério importante. Às vezes, decisivo para o componente que eu estou projetando. De novo, não me interessa simplesmente saber o módulo de elasticidade do material. Okay? O que me interessa é, por exemplo, saber o módulo de elasticidade ou rigidez relativa, né? Eu divido o módulo de elasticidade pelo ρ. E aí eu vou ter uma conclusão, né, de que praticamente todos os materiais, né, são mais ou menos equivalentes, exceção feitas aqui nesse caso a fibra de vidro com epóxi, né? Os outros materiais têm essa relação muito próxima, ok? Bom, ela isoladamente também não é um critério muito útil. Eu devo levar em conta, não, por exemplo, no caso de esforços axiais compressivos, ok? Se eu pensasse exclusivamente em compressão, né, eu poderia utilizar como um fator de decisão, né, a relação E sobre ρ. Mas, por exemplo, se eu estiver pensando em colunas que eventualmente possam flambar, né, dependendo do índice de esbeltez. Nesse caso, o aconselhável é utilizar a E, a modo de elasticidade, elevado a meio sobre ρ. Então, seria um novo valor de rigidez específica em que eu não considero E, mas considero a raiz do módulo. Ok? E no caso de placas, né, tipicamente revestimentos, né, o mais aconselhável seria usar a raiz cúbica de ρ e não utilizar a raiz cúbica do E e não utilizar o E ou a raiz de E. Então vocês estão vendo o seguinte, que existem critérios, né, com os quais eu posso, utilizar para definir o material estrutural que eu vou utilizar na minha aeronave. Obviamente que aqueles outros requisitos de custo, disponibilidade, facilidade de fabricação não estão contidos nesses dados. Né? Por exemplo, quando eu observo titânio, titânio é um material extremamente competitivo, mas
ele apresenta dois problemas sérios, né, do ponto de vista de utilização. Primeiro, o alto custo, né? O titânio tem um custo de obtenção muito alto, né? E o segundo problema do titânio é, por exemplo, a usinabilidade, ok? É um material de difícil usinabilidade. Isso torna as peças extremamente caras. Para a gente começar a perceber a dificuldade, né, ou a complexidade da engenharia de estruturas, por exemplo, na definição do material, que é o fator decisivo no projeto, né? Vamos pegar aqui titânio, o alumínio 2024, que é um alumínio muito utilizado ainda em aviação, né? E o aço 4130, é um aço ao cromo molibdênio, também um aço bastante utilizado. Então, se a gente pegar simplesmente, né, a tensão necessária à ruptura em tração, né, a gente vai ver que o titânio tem uma resistência de 617 megapascal, né, o alumínio 482 e o aço 1592. Obviamente que se eu desprezasse a densidade, a gente tenderia a utilizar o aço. Só que, no caso do titânio, né, a densidade é cerca de 4.500 kg por metro cúbico, o alumínio 2.700 e o aço 7.800. Então, se eu refaço, né, a análise em relação de tração dividido pela densidade, eu já vou ter uma mudança, né, no meu foco com relação à utilização dos materiais. Mas, mesmo sem pensar na densidade, a gente vai olhar um outro aspecto aqui. Imagine que a minha aeronave, alguns componentes dela, né, precisam de ter uma vida extensa. Então eu tenho que levar em conta, como são materiais metálicos, o problema da fadiga. E, no caso da fadiga, eu vou ter maiores problemas à medida que o número de ciclos de tensão aumenta. Quando eu penso em alguma coisa próxima de uma vida infinita, né, para um determinado componente, tipicamente a gente pensa em 10 milhões de ciclos, ok? 10 a 7 ciclos. Bom, vamos examinar agora o seguinte. Esses valores estáticos, eles não têm interesse praticamente nenhum no projeto de uma estrutura aeronáutica, ok? Sempre eu vou ter que fazer uma análise com relação à fadiga. Então, olha só, se agora eu considero que a peça, né, deva suportar 10 milhões de ciclos, eu não posso mais utilizar uma tensão de 617 megapascal para uma peça em titânio. Isso seria para uma peça estática, né, com carregamento estático. Esse valor caiu para 506, uma redução razoável. Se vocês observarem o alumínio, a queda é uma queda muito importante, né? Ao invés de poder utilizar 482 megapascal, uma estrutura estática, né, para um nível de ciclos dessa ordem, a tensão utilizável cairia para 176. Ou seja, o alumínio, do ponto de vista de fadiga, tem um comportamento bastante comprometido, né? E o que aconteceria com o aço? Olha, o aço também, né, sofre com um número de ciclos elevados, mas ainda mantém, né, um valor de tensão bastante alto. Então vocês estão vendo o seguinte, que numa aplicação como essa, né, o alumínio praticamente não tem mais como a gente indicar numa situação em que eu precise vida infinita com tensões muito altas. Ficariam aqui o titânio e o aço.
Ok? Bom, se eu olhar aqui, densidade do titânio, 4.500 kg por metro cúbico. Densidade do aço, 7.800. Opa, então parece que vale a pena usar titânio. Só que o seguinte, quando eu falo 10 milhões de ciclos sem chanfro, isso significa dizer que eu tenho uma peça, né, cuja tensão média, tensão remota nela, seja uniforme. Ou seja, eu não tenho concentradores de tensão. Ok? Se eu agora comparo o problema da fadiga numa peça com o mesmo número de ciclos, 10 milhões de ciclos, mas agora com um chanfro, com um concentrador de tensão, a gente vai ver o seguinte, o titânio cai para um valor relativamente baixo. Okay? O alumínio passa a ter um valor em que ele seria superado até mesmo por madeira. Okay? E o aço ainda apresenta um valor relativamente alto. Okay? Então, eu estou chamando a atenção o seguinte, a participação do aço em peso estrutural, né, eu acho que vai se manter nessa faixa aí dos 10%, exatamente por isso. Algumas aplicações estruturais exigem quase que unicamente a presença do aço. Então, peças de fixação, peças de trem de pouso, né, que precisem de vida infinita e que, pelo fato, né, de terem geometrias complicadas, né, vão exigir a presença de chanfro. Em alguns casos, o material indicado ainda é o aço. Ok? Só como um alerta, né? Por exemplo, fazer fixações em titânio, desde que haja um comprometimento da peça por muitos furos, muitos chanfros, muitos raios de curvatura pequenos, às vezes a vantagem de peso do titânio vai ser perdida e eu vou ter que recorrer ao uso do aço. E se eu quiser optar por material composto? Aqui dá para a gente ter uma primeira ideia, né, em que eu comparo um alumínio, uma liga importante, uma liga de zinco, né, no grupo do zinco, uma 7075, com uma peça fabricada em material composto, carbono epóxi. Ok? Essa peça, obviamente, com um concentrador. Tá? Bom, essa linha, ela delimita, né, qual é a tensão que eu posso utilizar, ok? Em função de ciclos até a falha. Né? Tensão máxima, relação entre a tensão máxima e a tensão admissível para essa peça com esse número de ciclos. Lembrando que essa escala de ciclos é logarítmica. Okay? Então, por exemplo, com 10 a 4 ciclos, né, eu poderia, no caso do alumínio, utilizar cerca de 27%, né, da tensão admissível estática. Né? E no caso de uma peça fabricada em carbono epóxi, eu poderia utilizar cerca de 75%. Então, vocês estão vendo o seguinte, que sob esse aspecto, né, é possível fabricar peças em material composto que superem o alumínio. Okay? Talvez isso justifique, né, o uso das fuselagens do 787, do Airbus 350, né, e teve um uso intensivo de carbono epóxi. Funciona, né? Bom, vamos dar uma olhada agora então no custo, que é outro fator importante e que nunca pode ser negligenciado na engenharia. Dos materiais que a gente citou, a gente está vendo que o titânio ele só é mais barato do que as ligas de níquel. Okay? Então, tanto no custo relativo por peso, né, aqui o custo relativo por tonelada, ou por volume, custo relativo por metro cúbico, vocês estão vendo que o titânio apresenta um preço muito alto. Né? E ao passo que os aços, principalmente os aços carbono, né,
são dos materiais mais baratos, dos materiais metálicos mais baratos. O alumínio tem um valor intermediário, né? Mas vocês estão vendo que o titânio tem que ser usado de forma criteriosa, né, para não encarecer em demasia o projeto. Por isso a aplicação dele, por exemplo, se dá muito em aviões militares, né, em que o desempenho para que um determinado avião militar seja realmente útil, né, do ponto de vista de arma, né, justifica o uso mais intensivo de titânio, ok? Bom, tem limitações para os compósitos também, né? Uma delas é o fato de que as temperaturas de serviço de materiais compostos são relativamente baixas se comparadas com materiais metálicos. Na realidade, essa é uma deficiência, entre aspas, né, da resina. As resinas tendem a ter temperaturas de serviço muito baixas, por melhor que seja a resina, né? O limite, por exemplo, de um avião, né, em que se propõe voar a Mach 0.9, alto subsônico, né, já transônico, só o escoamento aerodinâmico gera calor, né, com temperaturas que vão superar, né, até mesmo o alumínio. Okay? O alumínio, a cerca de 250 graus, ele começa a ter problemas com relação ao tratamento térmico, né, que foi utilizado para a fabricação das peças. Okay? Então, as resinas também não suportariam, né, nenhuma temperatura, né, nenhuma das resinas permite utilização a temperaturas tão altas. Nesse caso, se eu quiser manter, né, um material que tenha resistência a essas temperaturas e que seja de peso relativamente baixo, por exemplo, eu recorreria a titânio, né? Então vocês estão vendo que num caça, às vezes, eu sou obrigado, por esses motivos, né, por uma questão de temperatura, a utilizar um material um pouco mais caro. Vocês podem questionar o caso do Concorde, por exemplo, né? O Concorde era um jato supersônico, né? Um jato comercial supersônico e, obviamente, com temperaturas no revestimento altas, okay? Que às vezes superariam, né, até valores como esse. E, no caso dele, foi fabricado em alumínio. A equipe enfrentou problemas seríssimos com relação a essas variações de temperatura, né? Não só o valor absoluto da temperatura, mas o gradiente entre partes. Só para vocês terem uma ideia, né? No caso da asa do Concorde, tanto o extradorso quanto o intradorso se aquecem, obviamente, com a passagem do ar, ok? Qual é a diferença? A diferença é que o intradorso está em contato com o combustível e transfere calor para o combustível, né, por condução direta. No extradorso, existe uma camada de ar entre o extradorso, o revestimento do extradorso, e o combustível. Então, essa transferência de calor do revestimento do extradorso para o combustível já não é efetiva como no intradorso. Bom, isso gera um problema seríssimo. Por quê? A gente teria uma temperatura no intradorso muito diferente, muito menor do que a temperatura no extradorso. O alumínio, como a gente sabe, tem uma dilatação térmica elevada. Isso significaria dizer que haveria uma deformação da asa, né, em função desse gradiente térmico elevado, o que degradaria o desempenho aerodinâmico e geraria tensões, inclusive, né? Uma maneira única, né, que se utilizou para reduzir, para mitigar esse problema, foi adotar
no sistema de combustível do Concorde, uma sofisticação a mais. Ele tem bombas que pulverizam, literalmente, né, o combustível no extradorso, de modo a retirar, né, calor dessa área do extradorso. Inclusive, antes de efetuar um voo supersônico, era necessário que se testasse o bom funcionamento dessas bombas, né, para que evitasse o problema de gradiente térmico excessivo. Ok? Bom, vamos dar uma olhada aqui agora no que foi uma análise feita para a fuselagem do Airbus 380, que é um avião comercial de maior peso de decolagem, né? Aqui, os valores são os seguintes. Uma comparação entre uma fuselagem fabricada com 2024 T3, uma liga muito utilizada, né, a 2524 T3, que é uma modificação da liga 24, né, ela tem mais esse 5, né, indica que ela tem controle de elementos de liga mais precisos do que a 2024 T3, né, uma fuselagem de 6013 T4 T6, né, e um material moderno chamado Glare 4. Okay? Aqui, esse unclad, né? E clad, isso significa dizer que quando eu tenho uma chapa de clad, melhor dizendo, né, ela tem as superfícies externas da chapa recebem uma camada de alumínio puro, que é muito mais resistente à corrosão, apesar da resistência mecânica ser muito menor, né? Quando eu uso uma chapa que não é clad, né, ela tem uma resistência mecânica maior, mas tem uma resistência à corrosão um pouco menor. Bom, os engenheiros da Airbus, então, fizeram o seguinte conta. Vamos tomar como referência, que era o padrão até então, né, de se utilizar 2024 T3 para fabricar a fuselagem. Okay? Isso, então, foi considerado o índice 100. Se adotassem 2524 T3, eles teriam a possibilidade de uma redução de 6% no peso da fuselagem, né, que é um ganho importante. A liga 6013 não se mostrou uma liga favorável, né? Ela produzia um acréscimo de 3% no peso da fuselagem, apesar de ser uma liga mais cara, mais sofisticada. E a utilização do chamado Glare, né, Glare 4, permitia uma redução de 16%. E foi efetivamente o material escolhido, né? O que vem a ser esse Glare? É um material moderno, né, que foi desenvolvido pela Universidade de Delft, na Holanda, em que eu faço uma estrutura em que eu tenho alumínio, né, pode ser uma liga, por exemplo, 2024, ok? Só que eu faço um laminado, né, em que eu utilizo esse alumínio associado, né, com fibra de vidro, ok? Então eu passo a ter um material que, ao mesmo tempo que ele tem propriedades interessantes do alumínio, ele usa também, de modo inteligente, algumas propriedades do material composto. Okay? Isso permitiu, então, essa redução importante no peso da fuselagem do 380. Okay? É um material inovador, né? E hoje existem pesquisas e propostas tendendo a modificar ligas para que elas permitam, né, uma utilização ou uma redução de peso da mesma ordem conseguida pelo Glare, já que ele apresenta algumas outras dificuldades, ok? Só para vocês terem ideia aqui, então, né, um Glare como esse, né, ele pode ser feito com chapas externas em alumínio, 2024 T3, né, e pode ter camadas de fibra de vidro dispostas com 0,90, 90, 0, né, em relação
a direção do eixo de carregamento. Então, eu tenho fibras de vidro numa direção, na direção transversal, de novo nessa, de novo na transversal. E os ganhos, né, são bastante significativos, ok? Bom, um problema adicional para o pessoal da engenharia de estruturas é o comportamento do ponto de vista de rigidez, né, ou de deformação, tá? Quando eu utilizo materiais diferentes na estrutura. Quando eu faço a utilização em regiões da minha aeronave de materiais que têm um comportamento elástico muito diferente. Então, só para vocês terem ideia, isso aqui seria uma curva de tensão, deformação, né? As tensões dadas em gigapascal e as deformações a esforços de flexão, né? As deformações, obviamente, são adimensionais. Bom, vocês estão vendo que o carbono tem um módulo de elasticidade extremamente diferente, né, dos outros materiais. Ele apresenta uma rigidez enorme. Ao mesmo tempo que essa característica é uma vantagem do carbono, quando eu falo carbono, obviamente do laminado de carbono, carbono epóxi, né? Ao mesmo tempo que ela pode ser extremamente vantajosa, ela pode também se tornar, né, complicada. Porque se eu fizer a utilização no mesmo conjunto estrutural, né, de uma peça fabricada em carbono e de uma peça fabricada, por exemplo, em 2024 T3, né, a gente está vendo que as tensões admissíveis são muito diferentes, caso eu exija uma dada deformação, ok? Então, na união de peças com modos de elasticidade tão diferentes, né, o esforço atuante nas junções passa às vezes a ser proibitivo, ok? Né? Se eu observar outros materiais compostos, por exemplo, fibra de vidro, né, também tem um comportamento já com uma rigidez bem menor do que a do carbono, mas ainda assim distante do comportamento do 2024 T3. Então, por exemplo, se eu vou incorporar numa mesma aeronave peças de alumínio, tipicamente a liga 2024 T3 a mais usada, carbono e vidro tornam a junção, né, mais difícil de ser conseguida de forma adequada, né? Curiosamente, o Kevlar, eu estou citando aqui uma marca comercial, mas a gente poderia falar uma fibra do tipo aramida, né? Curiosamente, a aramida tem um comportamento, né, um pouco semelhante ao alumínio, né? Inclusive com uma clara definição de ponto de inflexão, ok? Isso justifica, às vezes, o uso do Kevlar em algumas situações. Então, vocês estão vendo o seguinte, que a seleção do material não é trivial, né? São feitas inúmeras análises de modo a se conseguir, finalmente, definir o material mais adequado.